Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Eu sou Lúcia Diniz e trago para vocês hoje o primeiro vídeo sobre o Santuário de Miguel Arcanjo. Como falamos no vídeo anterior, são 7 pontos que têm 7 santuários dedicados a Miguel Arcanjo. E eu vou trazer especialmente para vocês um pouquinho falando sobre cada um dos 7 santuários. Vamos conhecer o primeiro hoje? Vem comigo. O primeiro ponto é na Irlanda e tem o nome de Rocha de Miguel. Os 7 santuários dedicados a Miguel Arcanjo. Sejam todos bem-vindos. Olha o Miguel nos acolhendo para a gente aprender com ele, conhecer um pouquinho mais sobre os 7 santuários dele. Ponto 1. A Rocha de Miguel. São Miguel, na Irlanda. Nós vamos conhecer hoje o primeiro ponto, aquele circulado em violeta, no canto superior esquerdo. Inicia o traçado da linha sagrada na Irlanda. Lembra que a gente comentou no vídeo anterior? Existem 7 pontos, 7 lugares dedicados a Miguel Arcanjo. E essa linha sagrada é como se fosse a união, um traçado desses 7 pontos. E a gente hoje está conhecendo o primeiro. Eu vou trazer para vocês falando um pouquinho sobre cada um dos santuários, aonde fica e por que foi dedicado a Miguel Arcanjo. Nada é por acaso, tem um motivo para cada um deles ter sido dedicado a Miguel Arcanjo. O primeiro é uma ilha adjacente à Irlanda, próximo, conectado. Seling Michael, que significa Rocha de Miguel. Olha só uma visão dessa Rocha de Miguel. Vocês estão vendo a imagem? Esse é o primeiro ponto da linha traçada. Nela fica situado um mosteiro construído no ano de 588, considerado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. Unesco, para quem não sabe, é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Ela é uma agência especializada das Nações Unidas, que é a ONU, com sede em Paris, fundada com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações. Vamos dar um exemplo. No caso das vacinas que recebemos aqui no Brasil de Covid, veio de muitos lugares de fora, porque a Unesco centralizou e direcionou. Os países tinham vários países fabricantes, e ela foi direcionando porque era para o bem maior, para a nação. A ilha de Miguel fica a 14,5 quilômetros dentro do Oceano Atlântico, e a viagem de barco para chegar até essa ilha do Miguel Arcanjo parte do condado de Kerry, uma pequena vila de pescadores. Ali, o arcanjo Miguel apareceu a São Patrício. Na época não era São Patrício, era só Patrício, né? A fim de ajudá-lo a libertar o país dos ataques do demônio. Entendam que, antigamente, essa visão de ataque de demônio era tudo que era negativo. Não era de fato o demônio em si. Tudo que era negativo, tudo que era ruim, era falado que era ataque de demônio, era uma expressão, uma maneira de falar. Aqui temos nosso Miguel querido e amado. Lembrando que Miguel Arcanjo
lutou contra o mal, né? Contra o anjo que se rebelou contra Deus. Então, Miguel Arcanjo entende de como enfrentar energias negativas, de como controlá-las, vencê-las. Por isso que Patrício pediu ajuda de São Miguel Arcanjo nesse caso. Essa ilha tem um esplêndido, um maravilhoso panorama, uma maravilhosa paisagem. Assim como as ruínas do mosteiro. Mosteiro é um santuário sagrado, onde antes ficavam freis. Essa ilha é tão linda que até foi escolhida para ser a paisagem, né, o local de um dos recentes filmes da saga Star Wars. É o lugar do refúgio do Lucas Skywalker. Não sei se vocês viram o filme, ele estava escondido ali, exatamente no primeiro ponto, nessa ilha que é a Rocha de Miguel. Aqui é uma cena do filme. De novo aqui ela estava procurando ele. Você pode ver ao fundo, né, as pedras, a Rocha de Miguel. Maravilhoso local. O pequeno aglomerado de 6 cabanas parecem colmeia. 2 oratórios e pequenos terraços estão localizados a aproximadamente 500 metros acima do nível do mar, após uma subida íngreme de degraus de pedra. Então esse local fica um pouco elevado. Nível do mar é exatamente onde o mar chega, né? A altura que o mar chega. Então 500 metros está um pouquinho acima. Por isso que tem essa subida íngreme. Íngreme quer dizer extremamente inclinado, difícil de subir. Olha, parecem colmeias, né? Casinhas ovais. Enquanto as cabanas de pedra ardósia parecem ser arredondadas pelo lado de fora, suas entranhas, dentro delas, são retangulares, com paredes curvadas para dentro, e há prateleiras e plataformas de dormir embutida nas paredes. Olha que legal! É uma ilha única, por isso que é chamada a Rocha de Miguel. Claro que além de Miguel ter ajudado São Patrício, né? Mas os formatos são únicos. Terraços ao redor das cabanas e oratórios. É um lugar que se rezava oratório. Foram usados também para cultivar vegetais. Então, ao lado das cabanas, ao redor, em volta dela, né, havia um local que eram cultivados vegetais, que junto com os peixes do oceano e os ovos de pássaros eram o principal suprimento alimentar dos monges quando ali viviam. Antigamente viviam ali monges. Então, eles se alimentavam do que plantavam em volta dessas cabanas, junto dos peixes pescados do oceano e dos ovos dos pássaros que se encontram ali na ilha. Era assim que eles se alimentavam. Que visão linda, né? A gente pode olhar de cima como se fosse do céu essa foto. E é muito lindo os desenhos, os trejeitos. Por isso que é chamada a Rocha de Miguel, porque na verdade fica em cima de uma montanha, né? E tem muitas rochas ao seu entorno. E até as casinhas, que são chamadas de colmeia, também são de rocha, né? Pedra ardósia. Existem 3 poços na ilhota. Ilhota é uma ilha pequenininha, cuja área é de apenas 600 acres e que tem um penhasco mais alto no pico sul da Selig, chamado Olho da Agulha, inacessível hoje em dia. Olha outro ângulo. Era lá em cima, no ponto alto daquele último morro, que ficava
o olho da agulha. O local era chamado de Ilha do Abençoado, e hoje Quelig é dedicada a Arcanjo Miguel. Mas se antes já era chamado de abençoado, foi perfeito ser dedicado ao Miguel, né? Que bênção! Olha o nosso Miguel Arcanjo, poderoso. Peçam para ele sempre te colocar embaixo da asa de proteção dele, que ele sempre estará ao seu lado. Quelig foi o local final da batalha entre São Patrício e as cobras venenosas e diabos que assolaram a Irlanda. De novo, o diabo é tudo que é ruim, é negativo. Cobra também, venenosa, se vai te fazer mal, também é negativo. Então, São Miguel Arcanjo lutou com São Patrício para defender a Irlanda. São Patrício, padroeiro daqueles que foram vitimados por bichos peçonhentos. Bichos peçonhentos são aqueles bichos que atacam, que têm veneno, escorpião, cobra, por exemplo. São Patrício, especialmente, é o defensor de cobras na Irlanda. É realmente um santo que defende de peçonhentos. Aqui tem uma imagem de São Patrício. Vocês podem ver que na própria imagem oficial desse santo, você vê cobra nos pés dele. Porque realmente essa é uma das forças dele. Esse é um dos pedidos muito feito a ele e ele sempre ajuda. É atualmente um dos santos mais requisitados, não somente por aqueles que foram envenenados, picados por cobra ou escorpião, por exemplo, mas também por aquelas pessoas que desejam proteção contra pessoas falsas, que rastejam como serpentes e destilam maldade. Essas palavras são do próprio autor que narra sobre São Patrício. Quem fala sobre São Patrício sempre descreve assim ele, que ele cuida de pessoas que foram picadas por animais peçonhentos, que são venenosos, mas também protege contra pessoas falsas, que rastejam como serpentes, que são traiçoeiras, ele quer dizer, é uma maneira de falar, é uma metáfora, e que destilam maldade, pessoas invejosas, pessoas que desejam o mal. Então, São Patrício, além de livrar de fato de animais peçonhentos, pessoas que foram picadas, ele também afasta, protege contra pessoas maldosas e invejosas. Miguel Arcanjo, o santo padroeiro de Quelig, quase sempre é mostrado matando um dragão com uma espada. Essa é a imagem oficial de Miguel Arcanjo. É a hora que ele dá o último golpe e mata o anjo que tinha se rebelado contra Deus. Miguel é o santo cristão que leva as almas dos dignos para o céu e ajudou São Patrício na Irlanda a vencer o mal. Olha que bênção! São Miguel ajudou São Patrício, por isso que esse primeiro ponto é destinado, é dedicado a Miguel Arcanjo. Ele agiu diretamente ali para ajudar São Patrício, para livrar a Irlanda do mal. Olha só, aqui tem a imagem dos 7 lugares que foram dedicados a Miguel Arcanjo. Hoje nós conhecemos o primeiro ponto, lá em cima, no canto superior esquerdo, Quelig Michael, na Irlanda. Olha que imagem linda, por outro ângulo. É uma ilha maravilhosa. Hoje ela está inabitada. Os monges não estão mais ali. Mas existem excursões para que você conheça esse local. Só lembrando que os degraus para chegar até lá em cima são bem íngremes, né? Bem acentuados, difíceis de subir. Então, você precisa ter uma certa resistência física para conseguir subir neles, né? Chegar ao ponto dessa ilha, para ter essa visão linda que a gente tem nessa imagem. Mas está aberto para visitação.
É só você decidir visitar a Irlanda que você pode conhecer de pertinho o ponto 1 destinado a Miguel Arcanjo. Importante falar que na linha sagrada, cada um dos 7 santuários dedicados a Arcanjo Miguel é marcado por uma especial presença e ação do arcanjo. Então não é por acaso. Todos os 7 lugares, todos os 7 santuários dedicados a ele, teve uma especial presença e ação do Arcanjo Miguel agindo naquele local. Aqui nosso Miguel amado, protetor, que está sempre à nossa disposição. Hoje apresentei para vocês o primeiro ponto do santuário dele. Espero que vocês tenham gostado. Seguem depois mais 6 vídeos falando sobre os outros santuários, um pouquinho de cada lugar especial dedicado a Miguel Arcanjo. Eu desejo amor e luz a todos.